dia, amados, a paz do Senhor a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o espinho na carne. E quero falar sobre Paulo, né? Está em 2 Coríntios 12, 7. Fala assim: E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Amém, amados? Então, nessa passagem nós vemos Paulo falando sobre... Ele fala que foi dado um espinho na carne dele, para que ele não se orgulhasse, nem se exaltasse, pelas revelações que Deus estava dando para ele, né? Por tudo que Deus tinha feito na vida dele, para que ele não se tornasse uma pessoa, vamos dizer assim, orgulhosa, né? Cheia de si mesmo, né? Então nós vemos aqui que Paulo recebeu esse espinho na carne, né? Antes eu vou ler aqui algumas coisas sobre Paulo, para que nós possamos entender, né? Paulo foi um dos apóstolos de Cristo, um dos maiores propagadores do cristianismo. Imagina só, né? O cara evangelista de fogo, né? O cara que todo lugar que ia falava do amor de Deus, falava da palavra de Deus para as pessoas. E ele recebe um espinho na carne, para que ele não se exaltasse, não se achasse um grande, um maioral, melhor que todos, né? Então, antes da conversão de Paulo, ele se chamava Saulo, né? Esse nome Paulo foi dado por Deus, por Jesus Cristo para ele, né? O próprio Jesus Cristo deu esse nome para ele, Paulo. Então, antes da conversão, Saulo, né? E, então conhecido como Saulo, ele era um fariseu, observador da lei, que intensamente perseguia os seguidores de Cristo, de Jesus Cristo, né? Ele tanto perseguia com tanta intensidade que ele matava os cristãos, né? Naquela época. Ele seguia a lei rigidamente, né? E para ele era uma blasfêmia, né? Os seguidores de Jesus adorarem a Jesus Cristo e o próprio Jesus Cristo falar que era o caminho para Deus, né? E ele não tinha essa revelação, ele não tinha entendimento de que Jesus Cristo é o nosso caminho, né? Nos leva a Deus. Então, Paulo perseguia, matava, né? Se vocês procurarem assistir o filme, vocês vão ver, né? Tem muitos filmes na internet que a gente possa ver e entender algumas coisas, né? Do que eu estou falando aqui. Então, assim, ele tinha esse espinho para que não se exaltasse, que o tornasse grande, grandioso, né? Dessas revelações que Deus tinha dado para ele. Então foi dado esse espinho na carne dele, para que ele sempre lembrasse de quem ele é, de quem ele precisa ser, tá bem? E o espinho na palavra, né? Ele quer dizer ele era usado para castigar os condenados, né? No caso, um exemplo, Jesus Cristo. Aquela coroa que colocavam na cabeça de Cristo, né? Cheia de espinhos. Aquilo era para condenados, né? Para que eles sofressem e entendessem que eles estavam sendo condenados, sendo flagelados por condenação, por algo errado que eles fizeram, né? E no caso Cristo, nós sabemos, né? Que ele foi condenado por dizer que era filho de Deus, né? Então, esses espinhos, eles eram para isso. Mas no caso de Paulo, era espiritualmente dizendo, era, vamos dizer assim, uma doença, algo que ele tinha na carne dele, que o afligia, que o fizesse lembrar que ele era um ser humano, que ele era falho, que ele era pecador e que só a graça de Deus bastava a ele. E assim somos nós também, amados. Não é porque eu sou cristão que eu falo do amor de Deus para você, que eu sou melhor que você. Não. Entendeu?
É isso. Então, assim, os espinhos, eles significavam obstáculos, desafios que encontramos no caminho. Mas, ao mesmo tempo, é um mecanismo de defesa para nós mesmos, né? Para que nós possamos, opa, estou sendo uma pessoa má, estou sendo uma pessoa orgulhosa com aquela pessoa, estou sendo uma pessoa grosseira. Então, esse espinho nos faz lembrar quem somos. Amém? Espero que fique bem claro isso, que o nosso espinho na carne, eu creio que todos nós temos isso, né? Alguma coisa que vem em nós e nos faz lembrar que eu não sou um Deus, né? Eu não sou perfeito e que eu tenho defeitos, e as virtudes que eu tenho, que Deus colocou em minha vida, são meramente do Senhor, né? Para que o Senhor possa nos usar, possa nos trazer uma coisa assim, vamos dizer assim, que eu possa ser usado por Deus, que eu possa ser uma pessoa melhor, né? Porque ao mesmo tempo que Deus coloca algo em nossa vida, uma virtude, ou um entendimento da palavra, uma revelação, é para que nós possamos entender, né? Nos subjugar debaixo da lei de Deus e nos tornarmos pessoas com caráter melhor. Pessoas com caráter melhor, assim o exemplo de Cristo, né? Manso, humilde, né? Lógico, justo, né? Porque Deus é justiça também. Ele é amor, mas Deus é justiça. Então nós precisamos entender. Nós somos amor, temos que ser amor, mas temos que ser justos também, né? Bem, amados, vou estar orando agora. Que Deus possa abençoar o seu dia, sua semana, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada um dos meus amigos, meus irmãos, meus colegas, aqueles que chegaram agora a este vídeo, Pai. O Senhor venha abençoar cada vida, Pai. Venha trazer uma semana abençoada e que todo obstáculo, Deus, aquilo que vem afligindo a vida deles, Senhor, que eles possam entender, Senhor, que é para que eles pensem, reflitam, Senhor, que o Senhor é Deus e que nós somos, Senhor, vaso de honra, Pai. Que nós precisamos ser pessoas melhores, com um caráter melhor, bondoso, caridoso, Senhor, para que nós possamos amar o Senhor de todo o coração e sim, amar o próximo mais que nós mesmos, Senhor. Fazer o bem a quem quer que seja, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e declaro uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa segunda-feira a todos e uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.